quando ainda nos bancos da universidade tinha um projeto que era justamente que tratava de dor. E aí foi meu primeiro contato, inclusive, de uma possibilidade de trabalhar de forma multidisciplinar. E aí eu agradeço, inclusive, muito a uma das pessoas que foi meu orientador, que foi Abraão Fontes, e que é fisioterapeuta, inclusive, que é um dos maiores nomes do mundo, sim, inclusive de dor. A gente tinha um ambulatório, né, de dor no Hospital das Clínicas, que funciona até hoje, e existia um laboratório, inclusive, também de fisioterapia, que era compartilhado com outras profissões, como médico, como psicólogo, de uma forma bem multidisciplinar. Então, a minha possibilidade, inclusive, de poder estar trabalhando de forma mais horizontalizada, partiu a partir daí, em 2009. Eu, como estudante de medicina ainda, o que é que eu fazia? Eu basicamente ia lá no ambulatório cheio, ainda continua cheio, que ainda é a infelizmente sempre vai estar cheio, né? E cheio. Até porque, assim, existe um gargalo muito grande, né? Primeiro pelo sistema público e segundo porque o número crescente de pacientes com dor só tem aumentado. Muito. Então, e a possibilidade, inclusive, da pessoa saber o que é que ela tem, isso gera uma possibilidade a mais do atendimento naquele local. Então, assim, por isso que cria-se um gargalo muito grande, né? Então, naquele momento, em 2009, eu ficava ali entrevistando os pacientes. Então, a partir dali, eu pude perceber o quanto que cada história me motivava, inclusive, a poder entender um pouco mais esse mundo muito complexo, porque é uma verdade, né? Muito complexo. Porque quando a gente fala de dor, quando fala do paciente com dor, a gente está falando não só do paciente, a gente está falando de um contexto. A gente está falando do paciente, está falando da família, está falando de todo um contexto que está ali envolvido. E aí, dentro dessa trajetória, foi a minha primeira vez que eu tive esse contato ainda na faculdade. Quando eu formei, aí coisa do destino, coisa realmente de que tem que acontecer, eu acabei me afastando um pouquinho e fui convidado, inclusive, por outro colega que já era especialista de dor naquele momento, isso em 2013, falou: Anderson, rapaz, venha participar com a gente do ambulatório. Aí eu tive essa possibilidade de ir, parei um tempo por conta da residência, fui fazer a residência de ortopedia. Naquele momento, quase ninguém de ortopedia tinha essa vivência com paciente com dor, tinha no ambulatório, no consultório, porque o paciente, a principal queixa hoje ainda continua sendo dor. O paciente vai normalmente no ortopedista, vai numa consulta médica, por exemplo, normalmente é por dor, né? Então, a principal queixa hoje ainda continua sendo dor. Na verdade, é o principal alerta para a resolução de qualquer... A dor, nesse ponto, é bom, porque te alerta sobre... Te dá o sinal sobre alguma coisa que não tá bem, não tá certo, né? É por isso que a dor, de qualquer forma, como você falou, ela é um alerta, desde que aquele tempo para a resolução daquele problema já tenha resolvido e a dor cessado. A partir daquele momento que você tem o problema resolvido e a dor permanece, isso de qualquer forma é inclusive uma classificação hoje mais considerada, que eu considero como uma mais aceita, de dor crônica. Né? Então, naquele momento ainda, voltando naquele momento, então assim, o que eu pude perceber foi, é um chamado. Alguma coisa tem porque é um chamado. E aí eu comecei a fazer a residência em paralelo junto com o curso de formação em dor. Só que era muito corrido, eu tive que parar um tempo, voltei depois, e aí eu pude perceber o quanto que realmente isso faz hoje uma diferença. E aí, quando o Kimani falou, quando a gente percebeu a possibilidade, inclusive, de voltar para Valença, voltar a trazer um pouco do know-how do que a gente tinha, né, adquirido, isso que era o centro de referência, a possibilidade de ter ido para fora também e visto um pouco do que é esse universo de dor também, e aí dizer assim, não, a gente precisa fazer e contribuir aonde eu preciso estar, que é Valença. Então, uma frase que meu pai sempre disse para mim assim: seja um peixe grande em um lago. Não é peixe grande de abocanhar mercado, não é isso, mas é de ter possibilidades. Então, assim, hoje a gente pode, por exemplo, estar junto com o Mani, né? Então, no momento, inclusive, que a gente foi para inaugurar a clínica, uma coisa que me chamou muita atenção e que eu sempre pensei assim, eu preciso estar ao lado de pessoas que pensam e compartilham coisas parecidas com a minha. Claro que você ter pessoas que não pensam de forma igual é bom porque você cresce, mas em algumas coisas tem que estar no mínimo compartilhado, não é isso? Eu acho que até o sentimento que vocês têm, que eu tenho, que muitas outras pessoas têm também, é a ideia de dar nossa parcela de contribuição, independente de qual seja a área. Porque nossa região, nossa cidade não, mas nossa região é muito carente. Então, sim, o que a gente vê é sempre buscando muitas soluções fora. Salvador,
Sim. Então, como diz o Jorge Aragão tá falando até mais cedo, né? Que nem tudo que é bom vem de fora. Então a gente tem muita gente boa que se qualificou, que voltou, e tem muita gente que tá desenvolvendo, bons em outras áreas. A gente tá aqui nessa maluquice de fazer isso ao vivo, né? Junta com outro doido, o Gilmar, junta com o Aleph, um monte de gente doida, pra falar, não basta ser gravado, não. Vamos botar esse negócio ao vivo, né? Então, assim. Por quê? Porque é sempre... Será que cabe? Cabe. E o mundo tá trabalhando em cima disso. Então, assim... E a dor se sente em qualquer lugar. Então, quando a gente tem um centro de referência aqui, né? Pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão conversando, compartilhando conhecimento, trazendo para nossa cidade e para a região, porque Valença alimenta outras regiões, Santo Antônio alimenta também, né? Com atendimento e com outras áreas também. Isso traz um desenvolvimento para o interior, que eu acho que... E um dos meus projetos é justamente esse. Vamos falar do que a gente tem de bom no interior, vamos trazer as coisas boas, porque a gente sabe das coisas ruins que na TV, nos blogs, tudo tá na nossa cara o tempo todo, né? No WhatsApp. Mas assim, quais são as coisas boas? O que é que tá acontecendo de bom na nossa região? Por que a gente não tá se preocupando realmente com isso? Então, acho que esse sentimento é muito antes de todo mundo que realmente gosta da região, gosta da cidade, e de dar o seu melhor, né? Para poder... Eu só como aqui, que eu tô comendo tudo sozinho. Sim, desculpa, pode puxar. E eu acho que isso casa muito, sabe, Caio, com que a gente... e às vezes eu converso com a Manoel, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de conversar, que é essa possibilidade, assim. É o paciente daqui, ou a pessoa daqui, ela entender que ela pode buscar o serviço aqui. Né?